Vamos lá, gente. No Daf Kavav Amud Aleph, a gente viu a Mishnah, certo? Que uma Yehudiá não pode fazer parto por uma Ovedet Kohavim, mas uma Ovedet Kohavim pode fazer parto por uma Yehudiá, e também com relação a amamentar o filho, a gente vai ver isso na Braita melhor, então vamos continuar e seguir em frente, a gente vai ver isso na Gemara. Fala pra gente agora, Tanorabanan, Bat Israel lo tealedet Ovedet Kohavim, mipnei shemealedet ben leavodat Kohavim. Uma mulher Yehudiá, uma parteira Yehudiá, ela não deve fazer o parto de uma mulher idólatra, porque o filho dessa mulher provavelmente também vai ser idólatra, então ela está trazendo para o mundo uma criança que vai se tornar alguém idólatra, alguém muito ruim. Então ela não deve fazer o parto. ועובדת כוכבים לא תיילד את בת ישראל, מפני שחשודים על שפיכות דמים ורמיר. Rameir fala também que não se deve chamar uma parteira idólatra, ovelha Kohavim, porque às vezes ela vai matar a criança. Eles eram meio violentos, eles matavam Yehudim sem pensar duas vezes, certo? Tinha muito antissemitismo na época também, obviamente, não tinha nenhum risco de serem pegos, de serem castigados, por isso, então fala, ele não se pode chamar uma parteira Ovedet Kohavim. Vechachamim omrim, Ovedet Kohavim meyaledet et bat Israel. E Chachamim falam que não tem problema esse Ovedet Kohavim fazer o parto de uma mulher Eudiá, Bisman Shacherot Umdot al Gabá, quando tem outras mulheres lá também. Avaló Beiná Lebeiná, mas não só as duas. Se só tá a mulher que está dando a luz e a parteira, aí não. Mas se tem outras mulheres lá, amigas da mulher que está dando a luz, etc., aí não tem problema, porque elas conseguem cuidar para não acontecer nada. Verabimeiro, Meira, Filo Acherot Umdot al Gabá, Namilo, Dezimim Deman Chalei Yada Afuta, Vekatra Velo Mitchazei. Falou Rabi Meir também, Rabi Meir fala que não, mesmo que tenham amigas, mesmo que tenham outras mulheres lá, ainda assim é proibido, porque ela consegue fazer isso de maneira discreta, ela consegue, ela consegue colocar a mão na boca, fechando a boca e o nariz da criança, Vekatalei vai matar a criança dessa forma, sem respirar, Velomit Hazei, não vai ser visível, vai ser de maneira discreta. Então fala Rabi Meir que mesmo que tem outra mulher, outras mulheres em volta, ela consegue fazer isso de maneira discreta, sem ninguém perceber, por isso é proibido. Que aí, Teta, fala, Rameir, olha, tem até uma prova, eu vi certa vez duas mulheres conversando, que aí, Teta, Damra Lechaverta, uma mulher falou para a amiga dela, uma mulher, Ovedet Kohavim, falou para a amiga, Ovedet Kohavim, estava querendo insultar ela, falou para ela o seguinte, Molda Yehudiata bat Molda Yehudiata. Você é Mealedet de Yehudiot, filha de Mealedet Yehudiot. Quer dizer, você traz Yehudim para o mundo. Era o insulto que uma tinha para outra. Você traz crianças de dias para o mundo, sua mãe também fazia isso, xingou ela e a mãe. Amralá falou para ela, Nefishin bista de aiteta de kamashpil na minayu dama ki ufia de nahara. E ela falou, não, muito pelo contrário, ela estava se protegendo. Foi muito pelo contrário que tenho muitas tsarot para você, que você está falando isso comigo, eu sou alguém que derramou muito sangue judeu, mais do que tem água no rio, certo? Ela usou uma expressão aí, o sangue das crianças judias que eu matei, fazem o rio se encher, algo do tipo. Então você vê que elas têm esse risco dela acabar matando. Então uma falou para outra, você é meia leda de judias, você traz judias para o mundo, ela falou, não, eu mato todas as crianças judias que eu faço a lei da. Certo? Então, essa foi a conversa simpática entre as duas. Então, falaram, a gente vê daqui que realmente elas têm essa tendência a matar, e mesmo que fazem de maneira escondida, maneira discreta, ainda assim tem o risco. Verabanan, Amrolei Rabanan, que permitiram, falam o seguinte, Eloi, Bemilta Bealma Odeukimta. Falou, Rabi não é exatamente assim. Falaram Ramim para Meir, ela estava só se vangloriando, mas era mentira, que ela era só um jeito dela falar, dela ser desculpada, ela ganhar alguns pontos aí com a amiga, mas não é que realmente elas faziam isso. Então ficou essa discussão, essa dúvida se realmente tem o risco ou não tem o risco, por isso, de acordo com o Rabi Meir, não se pode chamar uma meia ledet, uma parteira ovedet kohavim, mesmo que tenha outras mulheres em volta, de acordo com o Rabanan é permitido. Batei Lotanico, o segundo tema que apareceu na Mishnah foi com relação à amamentação. Uma Yehudi amamentar uma criança é o Vedet Kohavim e ao contrário. Então, Trabanan fala Braita. Bat Israel Lotanico Benashel Vedet Kohavim, Vnei Megadleret Ben Lavodat Kohavim. Uma mulher Yehudiá não deve
fazer, não deve amamentar uma criança ovelha Kohavim, era trabalho antigamente, as mulheres que tinham leite, elas amamentavam como parte do trabalho, ganhavam dinheiro para isso, mas uma mulher judia não deve fazer isso para o filho de uma mulher ovelha Kohavim, porque ela está amamentando, está ajudando a crescer uma criança que vai ser futuramente ovelha Kohavim. ועובדת כוכבים לא תניק את בנה של בת ישראל, מפני שחשודה על שפיכות דמים, דיבר רמי. E Rameir fala que uma mulher Yehudá que precisa contratar alguém para amamentar o filho dela, para não contratar uma Ovedet Kohavim. A Ovedet Kohavim, essa mulher idólatra, também tem o mesmo risco da parteira de matar a criança. וחכמים אומרים, עובדת כוכבים מניקה את בנה של בת ישראל בזמן שאחרות עומדות על גבה. E חכמים falam que não, que se tem outras mulheres em volta, a mesma discussão com relação ao parto, a mesma coisa funciona com relação à amamentação. Se tem outras mulheres em volta, não tem problema. Aval beinó lebeiná, mas não sozinhos, mas não o bebê da Yehudiá ficar sozinho com a amamentadora, não sei como chamar a profissão, ficar sozinho com ela, aí realmente é proibido. Rameir fala, Rameir fala que mesmo que tem outras mulheres em volta, Namilo, também continua sendo proibido, porque ela pode conseguir matar a criança de maneira discreta. Como? Designem deixai falei samaledad, meavrai, vekatra lei. Às vezes a mulher vai colocar no lugar onde é a amamentação, vai colocar lá algum tipo de veneno, alguma coisa que é perigoso para a criança, vai colocar a criança para amamentar, ninguém vai perceber, porque ela faz isso antes de começar a amamentação, não é que ela vai bater na criança ou tampar o nariz da criança, ela vai colocar algum veneno lá para a criança, quando começar a mamar, pegar esse veneno também, e aí depois de uns dias a criança morreu e ninguém sabe o que aconteceu, ela não vai ser culpada. Então fala, mesmo que tenham mulheres em volta, ela consegue fazer isso de maneira discreta e sair livre. Agora, a gente vê a priori duas discussões exatamente iguais. Se tem o risco da mulher matar a criança no parto ou amamentando de maneira discreta ou não. Nos dois casos, Rabbanan e Chachamim falam que se tem mulheres em volta é permitido, não precisa suspeitar desse risco. E Ravnei fala que nos dois casos tem risco. Pergunta agora, porque tiveram que discutir duas vezes a mesma coisa. Vetricha. Se tivesse só o caso do parto, o Beai Kamei Rabanan deixarem. Talvez no caso do parto, Rabanan permitiram quando tem mulheres em volta. Deloefshar, Mishum Dacherot Roto, tá? Que no parto ela não tem como tampar o nariz da criança se tem pessoas em volta, se tem outras mulheres em volta. Então lá, talvez Rabanan permitiram uma parteira Ovedet Kohavim. Avamenika, mas com relação à amamentação, deixar e falar Samladad, Meavrai, Vekatra lei. Mas com relação à amamentação, que a mulher pode colocar lá algum tipo de veneno que a criança vai tomar e vai morrer por causa disso, e ninguém vai ficar vendo, ninguém vai ficar sabendo, não adianta que tenha alguém vendo. O fato de alguém ver talvez não é suficiente. Em uma modelo então, se eles não tivessem permitido explicitamente no caso da amamentação, a gente não aprenderia o caso do parto para a amamentação, porque eu diria, olha, no parto da banana permitiram, porque a mulher não tem como fazer isso de maneira discreta, sem as outras que estão lá vendo, perceberem e protegerem a criança, mas na amamentação talvez sim. Kamash Melan vem a segunda braita e diz que não, que mesmo na amamentação, Rabanan dizem que se tem outras mulheres em volta, elas conseguem tomar cuidado necessário para que a criança não seja morta. Veash Menikai, se tivesse discutido só o caso da amamentação, que lá Rabi Meir proibiu uma ovelha Kohavim de amamentar, eu diria que Beai que amar Rabi Meir de Assur, Mishum deixar falei Samladad Mevrai Vekatlei. Eu diria que lá Rabi Meir proíbe, porque a mulher consegue fazer isso de maneira discreta, de colocar um veneno para a criança mamar. Aval meyaledet deloev sharecha de acherot umdot al-gabá, mas com relação ao parto, se tem outras mulheres em volta que conseguem ver Eima model el Rabanan, talvez Rabi Meir concorda com o Rabanan que ela não consegue matar a criança discretamente, já que tem mais gente em volta. Kamash Melan que não, que Rabi Meir discorda também no parto. Por isso eu preciso de dois casos, o caso do parto e o caso da amamentação, cada um ensina algo que eu não aprenderia um do outro. Nos dois casos, o Rabi Meir proíbe, porque a mulher consegue matar a criança discretamente, e Chachamim permite. Por mim, pergunta que a gente estudou em outro lugar, uma breta que diz o seguinte: Yehudit meyaledet ovedet kochavim besachar aval lo bechinam. A gente encontra uma braita que diz que uma mulher Yehudiá
pode fazer o parto de Movedet Kohavim se ela recebe sahar para isso, se ela é paga para isso, mas não de graça. Ou seja, a nossa Mishnah e a Braita que falaram que a mulher Yehudiá não pode fazer o parto de Movedet Kohavim, porque ela está trazendo idólatras para o mundo. Mas a gente vê daqui que se for pago, não tem problema. Por quê? Contradição. Amaravelse besachar sharei mishum eiva. Amaravelse, olha, quando tem sahar, quando é pago, falar não vai dar briga. Falar não vai dar discussão, vai dar problema. Peraí, acho que travou aqui a câmera. A câmera não, a Gumará. Não sei se vocês estavam acompanhando a Gumará. Parece que a Gumará parou no meio. Bom, vou fazer uma pausa, já voltamos. Certo, aparentemente parou de funcionar aqui o programa que tem a Gumará. Eu vou tentar completar depois o que aconteceu, até quando não teve. Mas, de qualquer jeito, o o seguinte: se é pago, se a Ovedet Kohavim, a idólatra, está pagando para a parteira judia, não dá para falar não. Porque se ela fala não, vai dar briga. Vai dar briga. E aí, quando uma mulher judia precisar de alguém para fazer o parto e não tem outra pessoa, só uma parteira idólatra, ela vai falar: não, também não quero. Vai causar uma rixa muito grande entre o Dim e Goim. Tem aqui um risco de vida futuramente para a comunidade judaica. Por isso, se é Bessahar, não dá para falar não, não dá para fugir dessa função. Então, uma parteira judia que ofereceram para ela dinheiro para fazer o parto, ela não tem como falar não. Se pediram de graça, ela pode falar: olha, eu sinto muito, eu não faço trabalho de graça. Tem desculpa. Se tem desculpa, ela consegue fugir sem revelar o motivo dela, que é para não trazer idólatras para o mundo. Mas se é pago, ela não tem como fugir. Então, Mishum Eivá, para evitar briga, evitar discussão e piorar o antissemitismo, é permitido. Savar Rav Yosef Lemeimar, Rav Yosef pensou o seguinte: Oludei ovedet kochavim beshavta besachar sharei mishum eiva. Rav Yosef pensou o seguinte: olha, se a gente vê que uma mulher Yehudia pode fazer o parto de uma ovedet kochavim quando está pagando, porque já que ela não tem como falar não, mishum eiva, para evitar briga, ela pode fazer o parto, então talvez mesmo no Shabat é permitido. Tá? No Shabat, de forma geral, a gente tem uma outra proibição que é ligada a cortar o cordão umbilical e fazer tudo o que é necessário para fazer a leidar, para fazer a criança. Então, tem várias proibições do Shabat por si só ligadas ao parto também. Uma mulher judia que está dando a luz, tudo é liberado, certo? Porque aqui tem um risco de vida para a mãe, para a criança, então tudo é liberado, pode transgredir o Shabat, mas fazer o parto de uma mulher, Ovedet Kohavim, idólatra, talvez não poderia. Vem Rav Yosef e fala: se for pago, que ela não tem como falar não, aí não tem o que fazer, talvez é permitido. A Marley Abai falou: Abai para Rav Yosef, não necessariamente, dá para fugir, tem uma saída honrosa aqui, dá para fugir da cobrança, como Yachla Lemei Marla, a parteira judia pode falar para o Ovedet Kohavim, Didan de Minterei Shavta Mechalelina Nalaio. Nós, Yehudim, que a gente cumpre o Shabat, a gente tem permissão de transgredir ele no nascimento da criança. Mas vocês que não cumprem o Shabat, a gente não tem permissão religiosa de transgredir o nosso Shabat para o nascimento da criança. Ou seja, é um argumento válido, sim, a gente falando aqui de grupos diferentes de religiões, Leavdil. Você tem o judaísmo e você tinha, Leavdil, outras religiões idólatras. Então, o idólatra consegue entender, quando eu falo para ele: olha, de acordo com a religião judaica, eu só posso fazer o parto de pessoas que cumprem o Shabat, ele vai conseguir entender, ele vai aceitar isso, não vai gerar briga, não vai gerar problema. Durante a semana, se ele está disposto a pagar, eu falo não, fica muito claro que o meu ponto é que eu não quero idólatras no mundo. Lá pode dar briga, piorar o antissemitismo, lá foi permitido. Mas aqui, com relação ao Shabat, mesmo que seja pago, ele entende que eu só posso transgredir o Shabat para fazer o parto de pessoas que cumprem Shabat. Então, já que tem uma desculpa plausível, dá para fugir da situação sem transgredir o Shabat, é permitido. Sem gerar briga. Savar Rav Yosef pensou outra coisa. Anuki Besachar Sharei Mishum Eiva. Rav Yosef pensou: olha, se é permitido fazer parto de uma Ovedet Kohavim por motivos para evitar Eiva, evitar briga e antissemitismo, então também amamentar vai ser permitido, se a mulher está disposta a pagar. Se alguém chega para uma mulher e fala: olha, eu quero te pagar para amamentar o meu filho, já aqui não tem desculpa. Qualquer desculpa de que ela vai falar: não, eu não quero, como você vai se explicar?
estão dispostos a pagar. O não quero a priori vai ser por quê? Porque você não quer que a criança é idólatra. Então vai ficar muito claro o motivo, não tem fuga, não tem explicação plausível, então talvez é permitido. A Marley Abai falou Abai que não. Yachla Lemeimar, a mulher pode falar, tem aqui uma desculpa que serve. Ipnuyai, se ela é uma mulher que não está casada, certo? Ela tem leite, aparentemente, ela teve filhos, ficou viúva, algo do tipo. Se ela não é casada, ela pode falar, Ipnuyai, Baina Linsuvi. Ela pode falar: olha, eu não tenho como amamentar agora o seu filho, porque enquanto a mulher está amamentando, ela não tem Veset, ela não tem Mahzor, como chama? Ela não tem o ciclo menstrual. E aí ela pode falar: olha, não tô casada, eu quero casar. E para eu poder casar, eu preciso voltar ao normal. Não posso estar amamentando crianças. Se estou amamentando crianças, eu não volto ao normal e vai ser mais difícil casar. Então, se ela é solteira, ela pode usar isso de desculpa e, consequentemente, sair dessa situação com uma desculpa plausível sem gerar mais briga. E é chetiche, se for uma mulher casada que trabalha com isso, ela pode falar: "Lokamizdam na beaf e gavra." Ela fala: olha, meu marido não vai gostar. A criança, às vezes, eu vou dar de mamar, fica suja de leite, a criança tá suja, meu marido não vai querer, ele não vai gostar. Então, ela tem uma desculpa, ela pode pôr a culpa no marido e vão entender. Então, já que não vai ter o risco de eivá, já que não vai ter o risco de gerar briga, gerar uma situação ruim com o Vedet Kohavim e piorar antissemitismo, etc., dá para fugir com essas respostas, então é proibido. Savar Rav Yosef Lemeimar, Rav Yosef pensou o seguinte depois: a detalhe, o que aparece na Braita, Ovdei Kohavim veroei behemadaka lo ma'alim velo moridim, está escrito na Braita o seguinte, que Ovdei Kohavim, idólatras, iroei behemadaka, Yehudim, que eles pastam, levam para pastar animais pequenos, certo? Rebanhos, não é gado, rebanhos que eles andam mais rápido, andam mais para lugares mais distantes, e geralmente, no Ibermadaka, eles eram consideradas pessoas que têm muita suspeita de que eles roubam outras pessoas, eles levam os animais dele para pastar em campos que pertencem a pessoas particulares, eles não estão nem aí, eles vão colocando o animal para pastar, então era alguém que é Hashud Legzelah, que ele é suspeito de roubo. Essas pessoas, está escrito na Braita que Loma Alim Velomoridim. Loma Alim Velomoridim significa: se ele caiu no buraco, eu não tiro ele do buraco e nem empurro. Ou seja, não vou empurrar ele no buraco propositalmente, não vou ativamente empurrar ele no buraco para ele morrer, mas se ele caiu no buraco, não preciso tirar. São pessoas que eles tinham um comportamento muito prejudicial para a sociedade, por isso eu não tenho obrigação de salvá-los quando eles caíram no buraco. Isso está escrito na Braita. Rav Yosef começou a pensar: se a gente tem essa diferença entre pago e não pago, igual a gente encontra com relação ao parto, uma mulher eudiá não pode fazer um parto de uma Ovedet Kohavim se for de graça, mas se for pago ela pode, para evitar briga. Ele quis colocar isso também aqui no caso. Isso está escrito que Ovedet Kohavim, os idólatras e pastores de animais de rebanho, isso que está escrito que Loma Alim, eu não tiro eles do buraco se eles caíram, Asuke Besachar Shari Mishumeva. Se o cara gritar lá de baixo, olha, eu vou te pagar para você me tirar daqui, a priori eu vou ter que falar assim, eu não vou poder fugir dessa situação sem sem piorar para a comunidade judaica. Então, talvez é permitido. Amalei Abai falou: Abai, Holomar lo kai bari aigra inami nekita lizimna lebei davar. Fala: Abai, não, aqui ele tem uma desculpa plausível, ele consegue fugir dessa situação. Ele pode falar, por exemplo, kai bari aigra, o meu filho está no telhado, eu estou vendo de longe, meu filho subiu no telhado, ele está lá no terraço da nossa casa, ele está quase caindo, eu mitztaer, mas eu não tenho tempo agora para te ajudar a sair do poço, eu preciso correr para lá. Isso aqui resolve a situação, ele tem uma boa desculpa. Ou ele pode falar: Nikita Lizimna Lebei Davar, eu tenho um encontro marcado com o rei, com o governador local, com alguém importante, eu não posso perder. Se eu não for, eu vou perder, tenho um prejuízo muito grande. Mitztaer, espero que passe alguém logo para te ajudar, mas eu próprio não tenho como parar agora para te ajudar. Então, já que ele tem essas desculpas possíveis, não tem risco de gerar briga, por isso, mesmo o Bessachar, mesmo o cara está disposto a pagar, é proibido. Tanei Rabi Aval, Kamei de Rabi Yochanan. Rabi Aval falou perante Rabi Yochanan a seguinte braita: Avdei Kochavim veroi berrimadaka lo ma'alim velo moridim. Certo? Falou a nossa braita que Avdei Kochavim, que caíram num buraco, ou veroi berrimadaka, mesmo Yehudim, pastores Yehudim, que eles têm um rebanho, e eles são Hashudim de Gezel, eles tendem a roubar, colocar o rebanho deles para pastar em lugares onde tem outras pessoas. Onde tem não outras pessoas, onde em terrenos que pertencem a outras pessoas, tem aqui um risco de roubo. Lomalim velomoridim, está escrito na Braita, certo? Isso é a Braita.
Lomalim, eu não tiro eles do poço, velomoridim, mas também não empurro ele no buraco. Aval a minim. Minim são pessoas que eles são Yehudim, certo? Tanto faz Yehudi ou Goi, que eles são padres de idolatria, certo? O cara que realmente trabalha lá na casa de idolatria. Vem a Massorot, pessoas que entregam outras pessoas pro governo, sim, para imposto, para prisão, etc. São malchinim. Malchinim é dedo duros para o governo. Vê a mumarim. Mumarim são pessoas que eles fazem uma haverá de maneira constante, quer dizer, eles cumprem tudo, mas aquela haverá ali eles não se aguentam, eles fazem. Eu cumpro toda a Torá eu cumpro, fora isso daqui. Isso daqui eu não faz, não é para mim, não faz parte, não cumpro, etc. Certo? Ele deixa de fora. Esses aí o moridim velomalim. Esses daqui, certo? Esses que o cara é o padre da idolatria e as pessoas que entregam os outros para o governo e aqueles que cumprem tudo menos uma mitzvah, que eles falaram, não, essa mitzvah eu não faço, essa verá eu faço e não estou nem aí. Esses daqui, moridim velomalim, você joga eles no buraco e não tira se eles já estiverem lá. Amarlei, assim falou Rabi Aval perante Rabi Yochanan, assim Rabi Aval falou a Braita perante Rabi Yochanan no Shiur. Amarlei falou para Rabi Yochanan, Nanishone, eu digo o seguinte, está escrito no Pasuk, Lechol Avedat Achicha, você tem que devolver tudo que você achou que pertence a alguém, a um irmão seu, você devolve. E Rabi Yochanan entende o que é Lechol Avedat Achicha, Lerabot etamumar, mesmo o cara que é mumar, mesmo o cara que descumpre uma mitzvah de maneira consciente e completa, ou seja, ele fala, eu cumpro a Torá inteira, mas essa mitzvah ou essa verá eu não faço, a mitzvah eu não faço e a verá eu faço e não estou nem aí. Rabi Yochanan fala que eu tenho mitzvah de devolver caso ele tenha perdido alguma coisa, ou seja, eu tenho responsabilidade mesmo sobre as questões financeiras dele, o cara perdeu alguma coisa, eu tenho que devolver. Veta Marta e o Moridim, você fala que eu jogo ele no buraco, que eu posso matar ele indiretamente, a priori mesmo se ele perdeu o dinheiro eu preciso devolver, eu preciso cuidar da questão financeira dele, óbvio que eu não vou jogar ele no buraco. Sami Mikan Mumar, tira daqui Mumar. Então, tira mumarim. Mumarim não são pessoas que você empurra no poço. Velish neilei kan... sim, sabe kan mumar. Assim falou Rabi Yochanan. Pergunta Gemara, Velish neilei kan bemumar ochel nevelot leteavon, vekan bemumar ochel nevelot leachis. Pergunta Gemara, olha, a gente tem dois tipos de mumarim, tem dois tipos de pessoas que abandonam certas mitzvot ou fazem averot constantemente e não tentam se segurar para não fazer. Tem pessoas que fazem isso leteavon, por desejo, o cara não se aguenta, o que é chamado de mumar ochel nevelot leteavon, um mumar que come comida não kasher por teavon, porque o cara tem muito prazer nisso, ele gosta, ele não aguenta, não consegue se segurar. E tem mumar que ele ochel nevelot leachis, tem mumar que ele não tem prazer naquilo, mas ele quer provocar, ele quer irritar a Kadosh Baruch Hu. Então, pergunta o seguinte, fala, olha, talvez tem dois tipos de mumarim. Um mumar que ele cumpre tudo, menos uma coisa, porque ele não consegue, é difícil demais para ele. Esse daqui é igual a rica, esse daqui não tem diferença entre ele e qualquer outro Yehudi. Você precisa devolver, mesmo se ele perdeu alguma coisa, você devolve para ele. Porque ele não faz por mal, ele simplesmente não tem autocontrole nessa questão. Mas o que está escrito na Braita, que mumarim, você pode empurrar eles no buraco e nem tira se eles caírem. Talvez lá está dando um mumar que faz as coisas leachis, ele faz para provocar, ele faz para deixar Kadosh Baruch Hu com raiva. Então, talvez tem dois tipos de mumarim. Eu não preciso tirar mumar da Braita. Talvez tem mumar que eu sim jogo ele no buraco. Qual? Aquele que faz as coisas para leachis, para provocar. Sim, então talvez é diferente. Porque se tirou o mumar? Mino. Fala Gemara, de acordo com o Rabi Yochanan, o mumar que ele o mumar que ele faz uma haverá só para provocar Kadosh Baruch Hu, ele não tem prazer nenhum nela. Não é que ele gosta, ele faz isso para provocar Kadosh Baruch Hu, então isso daqui é chamado de min, isso daqui é nos minim. Então quando a Braita falou que tem minim e tem mumarim, entende Rabi Yochanan que minim é o mumar que faz para provocar, e mumarim é o mumar que faz por falta de autocontrole, porque ele tem muito prazer, ele gosta muito de fazer alguma coisa. Então, fala Rabi Yochanan, nesse daqui, não, esse daqui, se ele perdeu alguma coisa, eu tenho obrigação de devolver. Obviamente, eu não vou empurrar ele no buraco. Mas por isso, Rabi Yochanan teve que mudar a Braita. Vamos mais um pouquinho. Itmar, mumar.
com relação ao mumar. Pligei Ravacha veravina. Hadamar leteavon mumar. Leachis minavei. Ravacha e Ravina discutiram. Um falou que mumar, quando a pessoa faz haverá leteavon, por prazer, por desejo, ele não consegue se controlar, ele é chamado de mumar. Se ele faz leachis, se ele faz para provocar, ele é chamado de min. Min, a gente falou que é principalmente padres de idolatrias, que são pessoas que são, você joga no buraco e não tira. E Ravina fala, Ravacha ou Ravina, um dos dois, eles discutiram aqui, um dos dois falou que alguém que faz uma verá proposital para provocar Kadosh Baruch Hu, ele é chamado de min também. Vechadamar afilo lechis namimumar. E o outro fala que não. Mesmo que faz para provocar, ele faz por maldade, ele ainda é chamado de mumar. E min é outra coisa. O que, que é min? Eleis é o min. Quem é chamado de min? Min é tipo herege. Zé Oved ele lê a Kohavim. Min é o cara que faz idolatria mesmo. Ele reza para aquela estrela ou para aquela estrela. Min é a pessoa que ele é totalmente herege. Ele é realmente alguém que ele acredita em idolatrias. Não, herege é alguém que acredita em idolatrias. Mas alguém que faz uma verá de propósito ou por prazer, ainda assim ele é chamado só de mumar, que eu preciso devolver se ele perder alguma coisa, se ele caiu no buraco, eu não jogo ele no buraco, e etc. Meito, me pergunta a Gemara. Achal parosh echad ou itush echad areis emumar. Está escrito na Braita que se o cara comeu parosh, parosh é um tipo de mosquito, parosh e itush são dois tipos de mosquitos. Alguém que comeu isso, ele é chamado de mumar. Agora, por que alguém comeria um mosquito? Obviamente não é gostoso, ele não está fazendo isso beteavon, não está fazendo por desejo. Veacha deleachisu. A priori, esse cara está comendo um mosquito só porque não pode, certo? Só porque é proibido, então é para provocar. Ser provocativo, a gente vê que mesmo alguém que faz algo provocativo, o Bekatani Mumar, ele é chamado de Mumar. Então a gente vê a priori, de acordo com a opinião, isso combina com a segunda opinião, que falou que mesmo alguém que faz de maneira provocativa, certo? Porque não tem nenhum prazer em comer um mosquito, ele faz só para provocar, isso daqui é chamado ainda de Mumar. Para ser min, tem que ser o cara que acredita em idolatria, não só o cara que faz errado. Fala, também limitam tama deissura. Fala, talvez não. Talvez isso que o cara está comendo, um mosquito, não é para learris, não é para provocar. É realmente por prazer. Mas qual prazer? Não que o mosquito é gostoso, mas o cara quer sentir que ele está fazendo algo de errado. Às vezes o prazer dele é saber que ele está fazendo algo proibido. Não é que ele tem prazer no próprio ato, mas a consciência de que ele está fazendo algo proibido dá para ele prazer. E por isso ele faz. Então pode ser que esse mumar aqui é alguém que está fazendo algo por teavon, por prazer. Talvez não prazer do mosquito em si, da comida que ele está comendo, mas prazer de estar fazendo algo de errado. Mas se for assim, alguém que faz propositalmente só para lerris, só para provocar, Kadosh Baruch Hu, talvez ele sim é chamado, já virou mina, então não dá para provar para nenhum dos dois lados. Bom, agora vai discutir um pouco mais do que apareceu lá em cima, mas a gente continua semana que vem. Escolha.